Semana Europeia da Saúde Pública 2023. Questões globais, ações locais. Diversidade na saúde, terça-feira, 23 de maio. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença aqui na Quinta Magnólia, neste ciclo de conferências que está inserido na Semana Europeia de Saúde Pública. Ontem falamos de saúde mental, hoje vamos falar de diversidade na saúde. Pretendo, sobretudo, com 4 convidados, fazer uma reflexão sobre o trabalho que tem sido desenvolvido para que haja um tratamento igual no acesso à saúde, dentro daquilo que tem sido também a evolução e das políticas governativas no sentido de garantir essa igualdade no tratamento. Vamos contar com 4 convidados. A doutora Graça Muniz, quem já a conhece sabe muito bem que é diretora regional de Ações Sociais, que nos vai falar sobre cidadania e inclusão e apoio social, uma área também fundamental nesta questão, com impacto indireto e direto nos cuidados de saúde. O Dr. Herberto Justo tem a cargo a Direção Regional da Saúde, que nos vai abordar, vai-nos falar sobre a liderança na saúde e como preparar para esta diversidade. O enfermeiro Carlos Freitas, do Serviço Regional de Saúde, que também nos vai dar uma perspectiva sobre a diversidade na prestação dos cuidados de saúde. Por fim, o Padre Fernando Soares, bem-vindo, é do Porto, está cá na Madeira desde 2021, padre há 20 anos, há 25 vicentino, e peço desculpa se falhar alguma coisa, missionário, é capelão neste momento no Hospital dos Marmeleiros e vai-nos falar um pouco sobre a espiritualidade. É um elo também fundamental na prestação dos cuidados de saúde. Agradeço também a presença de um grupo de alunos da Escola da APEL, espero que no final levem bons ensinamentos também para a vossa formação, para a vossa vida, é fundamental. Agradeço a todos os presentes e agradeço também a oportunidade de eu cá estar à doutora Bruna Freitas. Antes vamos iniciar esta conferência com o Dr. Herberto, perguntava-lhe exatamente, e para que se perceba desde o início, o que é esta questão da diversidade. Sabemos o que é a diversidade, mas como é que a podemos materializar no campo da saúde? Sim, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço a vossa presença deste painel multidisciplinar e com visões, esperemos, complementares do que deve ser o nosso projeto de seres humanos. Basicamente, o que nós pretendemos, eu vou partilhar um pouco algumas das minhas ideias, mais como ser humano, como diretor regional. Nós, basicamente, temos um coração, 2 pulmões e provavelmente 2 rins. Somos isso, não somos mais do que isso. Somos compostos por água, 70% somos água, temos carbono, temos oxigênio, e isso é o que nos define como seres humanos neste planeta. É a única definição que nós temos, uma definição orgânica. Tudo o que vem a mais, tudo o que vem, os preconceitos, os juízos de valor, os géneros, as etnias, as culturas, os fundamentalismos são criadas pelo nosso cérebro, ponto. E são criadas devido a uma série de eventos históricos que fizeram-nos chegar até aqui. Eu sempre disse que, do ponto de vista de saúde e prestação de cuidados de saúde, eu sempre olhei as pessoas como pessoas, apenas isso. Só assim é que eu posso tratá-las. E, ao fim e ao cabo, o que nós pretendemos é tirar o estigma, ou retirar o estigma de que nós só tratamos um, não, nós tratamos todos. Tratamos toda a diversidade que nos pode acontecer. Toda a diversidade, todas as nuances que o ser humano pode ter e que cria através do seu cérebro. E nós tratamos todos, ponto. E isso é muito importante. Temos a que nos adaptar muitas das vezes os fundamentalismos, os preconceitos que já vêm de base de quem nos visita, ao fim e ao cabo permitem que nós temos que nos adaptar, ou seja, se há sistema que tem que se adaptar todos os dias, a toda hora, é o sistema de saúde. Portanto, a diversidade vista como uma sociedade que está a mudar a uma velocidade exponencial, ninguém imaginaria o que está a passar a nível da nossa sociedade ao longo dos anos. Coisas muito complexas, que eu não vou aqui abordá-las, mas coisas que nós temos de estar preparados para lidar com elas, independentemente do que sermos ou não objetores de consciência, porque quando estou a tratar um ser humano, estou a tratar um ser humano, ponto. E isso é muito importante. E há outra coisa que também é extremamente importante, e isso levanta-me um problema muito complexo que está a acontecer agora a nível de Portugal, como um todo, que é o poder que está a tirar às ordens profissionais tem uma raiz. As ordens profissionais não podem ser unívocas e únicas e têm que trabalhar com outras ordens profissionais.
E provavelmente, como o Estado reparou que as ordens profissionais são catedrais de cristal em que só gerem os seus profissionais, está a tirar agora os poderes. Isto pode ter muita discussão, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos de trabalhar todos em conjunto, independentemente das competências de cada um de nós, da formação de base e do histórico de cada um de nós como profissão. Nós, no nível da saúde, temos de trabalhar todos em conjunto, porque só criamos valor se os diferentes grupos profissionais trabalharem em conjunto. As ordens existem para regular a profissão, mais nada, para mais nada. Agora, na vida real, no dia-a-dia, nós tratamos da diversidade com a nossa diversidade, porque só assim é que entenderemos o mundo de uma forma completa. Isso é basicamente o que queria dizer. Eu sempre trabalhei em conjunto com todas as pessoas e sempre senti que, trabalhando em conjunto, uns colmatavam as deficiências dos outros e o resultado era sempre muito melhor. Portanto, a diversidade da sociedade sempre, a diversidade dos profissionais como algo de valor que permite tratarmos todos de uma forma consistente e sem juízos de valor nem preconceitos. Doutor, mas para cá chegarmos a este processo de integração, houve um caminho com certeza que ainda está a ser trilhado. Houve necessidade também de quebrar tabus, tanto por parte dos profissionais de saúde como por parte dos utentes. É lógico que com as notícias que nós vemos hoje em dia no dia-a-dia, com a eutanásia, com os 70, 80 géneros que existem, quem tem preconceitos vai até achar, se me permitem a vulgaridade, piada. Nós não podemos trabalhar nessa área. Há alterações imensas no que é o sentido da vida, do que é a vida, do que é ser ou não ser isto ou aquilo, e nós temos de tratar isto de uma forma consistente, nós próprios, e isso nós, como profissionais de saúde, temos a nível ético e a nível moral, se me permite, essa noção que temos de tratar todos de uma forma igual. Nós somos criados dessa maneira. Isso é importante. Eu cada vez noto, eu já sou médico há 30 e tal anos, já não sei quantos anos sou médico, mas eu notei uma coisa: cada vez mais, de ano para ano, nota-se que as equipas são equipas. E nota-se que as equipas funcionam muito bem como equipas. Eu vou dar o exemplo de uma coisa que tenho visto nos últimos 6 anos, que é o MRMI. O MRMI é um grupo de profissionais de saúde da região autónoma da Madeira que anda pelo mundo com uma cultura de prevenção, de atuação na gestão de catástrofes. O MRMI é constituído por enfermeiros, por médicos, por polícias, por bombeiros, por uma série de profissionais que dão formação. Eu nunca me senti tão seguro e tão em paz quando estou com esse grupo. Porque o grupo funciona por ser um grupo multidisciplinar. E eu confio muito nele como eles confiam em mim. Portanto, este sentimento de comunhão e de partilha e de confiança no outro, que nós temos de ter confiança em quem está ao nosso lado, isso permite dizer que, de facto, as equipas cada vez estão-se a mudar e cada vez estão a trabalhar mais em equipa, como o próprio nome diz. E isso eu noto que os serviços de saúde estão, nesse campo, estão a evoluir de uma forma muito rápida. Já sabe que há sempre os outliers, mas, no geral, há cada vez uma comunhão e uma partilha de conhecimento e uma fusão de equipas que só vai ter um resultado, vai criar valor para a sociedade. Isto não tenho a menor dúvida. Já voltaremos a falar sobre o papel das lideranças, mas para já há outras áreas que têm impacto também na questão da saúde, na diversidade na saúde. O caso da área social. Doutora Graça Muniz, sabemos muitas vezes que as desigualdades em termos sociais e económicos não permitem o acesso de igual forma aos serviços de saúde. O que é que que estruturas aqui existem que aproximam, no fundo, a população a estes serviços, a este acesso, para que depois haja igualdade no tratamento, no caso da saúde? Muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer o amável convite que me foi dirigido, dizer-vos que é uma honra para mim estar aqui presente, com tão ilustres colegas, e com tão distinto moderador. Muito obrigado. Para falar ainda por cima sobre um tema tão importante, tão interessante como é este, mas também tão difícil para mim. Quando vi o que era o tema, achei que por vezes, como nós costumamos dizer, é difícil nós, na nossa própria seara, metermos a foice. Quanto mais estar a tentar meter a foice em seara alheia. Portanto, achei que não ia saber falar nada sobre esta temática. Então, mas depois, e acho que também é saudável nós termos consciência das nossas limitações, também a saúde, então decidi ver o que era a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. E precisamente encontrei que eu até escrevi aqui,
que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença ou de enfermidades. E aqui, então, vejo que é, como o Dr. Herberto muito bem disse, é multidisciplinar. No fundo, todos nós podemos contribuir para este estado. Também depois apercebi-me que esta definição é muito criticada, porque se considera que é quase inatingível. Portanto, isto é o bem-estar pleno em todos, é o ser uno e social, mas na sua plenitude. Portanto, sim, se calhar nunca poderemos atingi-la plenamente. Mas achei que sim, e aqui já pensei, afinal, já desculpa um bocado a minha ousadia de estar a meter a licenciar alheia. Afinal, se calhar também a Direção Regional da Cidadania e Assuntos Sociais, onde eu estou, também pode contribuir, pode dar algum contributo para, porque no fundo temos todos em equipa e é multidisciplinar, é tão abrangente que se calhar todos temos um papel importante nesta área que é tão preciosa para todos nós. E há entidades sobre a tutela da Direção Regional que sim, têm depois... Não, eu acho que as próprias atribuições da Direção Regional são exatamente esta, a prestação de um serviço para a população, o bem-estar da população, a inclusão de todos e de cada um, sem dúvida que sim, que é, e já me perdi. A inclusão, estávamos a falar da importância que as instituições têm, depois têm um impacto indireto no nível da saúde. Sem as instituições não se conseguia fazer, se calhar, metade do que se faz, porque são, sem dúvida, parceiros fundamentais. E eu estou a lembrar-me que nós temos no terreno instituições com quem podemos contar sempre, e eles é que estão mais próximos da população, e eles é que chegam, é que conseguem chegar a todos aqueles que precisam mesmo, efetivamente, porque eles até que têm um conhecimento muito mais profundo das pessoas, e estou a falar de todas, estou a falar de instituições particulares de solidariedade social, com quem nós temos colaboração, estou a falar das casas do povo, que sem dúvida também chegam a essa população. As casas do povo, para mim, foi uma surpresa, porque só mais recentemente tive conhecimento mais aprofundado do que é que estas instituições fazem no terreno. E julgo que sim, que é um exemplo que deve ser referido, sem dúvida. Os enfermeiros estão na linha da frente também no apoio direto ao utente, são aqueles que estão na linha da frente. Verificamos durante a pandemia que tiveram um papel fundamental, não só esta classe profissional, como tantas outras. A enfermeiro Carlos Freitas, de que forma que tem evoluído a sensibilidade dos serviços de saúde para esta questão da diversidade? Eu acho que não só os enfermeiros, como todos os técnicos de saúde, de facto, como aqui o Dr. Herberto dizia, é uma equipa, e se não funcionarmos como equipa, como um todo, com certeza o resultado não será o esperado. E acho que em saúde tem que haver trabalho em equipa, trabalho interdisciplinar, porque senão, quer dizer, ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono do utente. Eu sozinho não consigo ajudar ninguém. Preciso do médico, preciso do assistente social, preciso do assistente espiritual, preciso de todos para que, como dizia a doutora Graça, naquela definição de saúde, é muito abrangente, ainda mais. Falta um bocadinho o espiritual. Já lá iremos. Nós somos também seres espirituais. E como uma Organização Mundial de Saúde, que é definida. Claro. Só queria aprender. Sem dúvida. Mas eu acho que a Organização Mundial de Saúde também tem que ter em conta isso e tudo. E com certeza tem, porque nós somos seres espirituais. Ninguém, e quando aqui eu digo espiritual, não é o religioso, o conceito é muito mais abrangente, é para lá da religiosidade. Mas eu acho que nós, enquanto enfermeiros, enquanto técnicos de saúde, sempre tivemos esta visão das pessoas como seres únicos, porque a diversidade é isto, a diversidade somos todos nós somos diferentes uns dos outros, com a nossa maneira de ser, de estar, com os nossos
valores, que as nossas crenças. Eu sou diferente daqui do Dr. Herberto, sou diferente de si, somos diferentes porque a única coisa comum que o ser humano tem é a honestidade. E é esta honestidade que eu tenho que ter enquanto técnico de saúde, tenho que ter respeito. Tenho que olhar para aquela pessoa como única, independentemente da sua história de vida, independentemente daquilo que ele é, daquilo que ele defende, é aquela pessoa. E aquela pessoa merece todo o respeito, toda a dignidade. Eu até costumo dizer, nós confiamos, eu confio tanto num técnico de saúde, que é a única pessoa que eu consigo me despir, olha que não é fácil uma pessoa se despir, ficar nu à frente de qualquer pessoa. Nós temos em casa, temos as portas, fechamos as portas, temos a nossa... Num hospital, num serviço de saúde, é preciso eu ter muita confiança naquela pessoa, e depositar muita confiança naquela pessoa para me despir, quer fisicamente, quer intimamente. E muitas das vezes eu partilho com os técnicos de saúde, e falo isto também como utente, coisas que eu não partilho com mais ninguém. E isto é preciso eu ter, enquanto técnico de saúde, respeito pelaquela pessoa, por aquilo que ela é, por aquilo que ela me diz. Eu também eu fui colega daqui do Dr. Herberto Silesianos, já sou enfermeira há 30 e tal anos também. E é isto que eu sou, que os outros também, que eu vejo que os outros têm que ser, e temos que ser assim, porque senão não há respeito pela diversidade. Porque a diversidade para mim é o respeito e o cumprimento pelos direitos humanos, pelos direitos do doente, pelos direitos daquela pessoa, independentemente das suas vivências sexuais, do seu estado económico, independentemente daquilo que ele defende ou não defende, eu tenho que olhar para ele. E acho que nós portugueses, se nós compreendermos isso, nós portugueses temos sido exemplo do mundo, desde as descobertas, que nós temos aceito toda a gente, com mais ou menos coisas, mas temos. Qual é o povo que contrai matrimónios mais com onde chegavam? Nós portugueses. Eu fui aqui há dias de férias à África, encontrei lá e fiquei felicíssimo que encontrei gente com raízes portuguesas. Isto aqui é diversidade, respeito pelos outros. E tenho tanto respeito que até junto-me com eles, brindo com eles, vivo com eles. E eu acho que isto também na saúde é um bocado isto. Já vimos que a espiritualidade não está na lista da Organização Mundial de Saúde, na definição de saúde. Padre Fernando, bom dia, obrigado também pela presença. Tive uma experiência no Hospital de São João do Porto, agora é capelão, também está ligado no Hospital dos Brasileiros, está ligado ao Secretariado Pastoral Diocesana da Saúde. Que visão tem da espiritualidade neste elo com a saúde? Muito bom dia a todos e obrigado também pelo convite que foi dirigido para estar presente e obrigado duplamente porque exatamente pode ajudar a complementar aquilo que a Organização Mundial de Saúde em 1948, não é? Definiu, e de 48 até hoje muito caminho e muita água já passou debaixo de muitas pontes. E, portanto, também o conceito ou a definição de saúde foi, digamos assim, enriquecido. E a minha presença aqui pode significar isso, que há um olhar, pelo menos do ponto de vista técnico, para a espiritualidade com o seu lugar. Portanto, encontrar aqui uma cadeira para mim, sinto essa responsabilidade e essa responsabilidade sinto ainda muito maior e só uma certa inconsciência de quem está aqui e não conhece praticamente ninguém é que me levou a aceitar e responder sim, assim, muito rapidamente. Na verdade, a espiritualidade não está no mundo da saúde como um direito das religiões. Está no mundo da saúde como um direito do utente. E para mim essa é fundamental e a perspectiva. A espiritualidade, a resposta espiritual está como uma demanda do utente e não como um direito. A Igreja quer estar no hospital ou outra qualquer confissão religiosa quer estar no hospital. Não pode ser essa a perspectiva, pelo menos não é a minha, e não tem sido, digamos assim, a cultura criada
no âmbito da formação, de competências, da aquisição de competências para poder estar neste contexto da saúde. Quando nós pensamos na saúde, estamos a pensar concretamente na doença, não é? Nós estamos a falar de saúde, mas estamos a pensar no outro lado, que é, digamos assim, o negativo da fotografia. A parte, nós falamos da saúde porque o negativo da fotografia é, na verdade, a doença. E portanto, o meu lugar aqui, eu acho que é um lugar, o meu, quem estiver neste lugar, é um lugar por direito do utente, porque enquanto pessoa a dimensão espiritual está lá presente e depois podemos ainda abordar ainda um bocado, aprofundar um bocadinho isso. Portanto, mas eu queria, nesta primeira abordagem, era exatamente passar esta ideia clara. Deve haver e pode haver um capelão ou um assistente espiritual num hospital, num centro de saúde, na prestação de cuidados de saúde, não por direito da confissão religiosa ou das igrejas ou das confissões, mas por direito do utente. Que papel desempenha esse assistente espiritual? É um alimento para a esperança do utente? É sem dúvida isso, e como a esperança é a última a morrer, era que ele morra com esperança, sempre. Mesmo que se chegar a esse momento da vida, que é a morte, possa viver com esperança sempre, porque a esperança é a janela aberta que entra luz no meio de tanta dificuldade, muitas vezes no sofrimento. Se não há esperança, a pessoa já morreu antes mesmo de ser decretado o seu estado de vida, digamos assim, ou o seu falecimento. Portanto, é a esperança, essencialmente isso. Eu diria que é trazer, ajudar, acompanhar o outro a viver. O Sr. Doutor já falou, e bem, no início, na minha perspectiva, a saúde tem de ser um encontro entre pessoas. Qualquer que seja o técnico ou a pessoa que vai, tem de ir ao encontro de uma outra pessoa. A pessoa que é, com as suas competências técnicas, e deve aperfeiçoá-las, mas ele vai com a sua vida, e portanto há uma abertura, uma transcendência entre duas pessoas que depois devem provocar um encontro, e se houver encontro, então aí certamente haverá melhor prestação de cuidados de saúde, cuidar do outro. E já voltaremos a falar também da espiritualidade. Também vou deixando aqui uma nota e um desafio para que vão notando as vossas dúvidas, porque no final vamos tentar alargar o debate também àqueles que vão assistindo. Há pouco o enfermeiro Carlos falava na perspectiva de quando saía da região encontrava muitos portugueses, madeirenses lá fora, com respeito pela diversidade. Doutora Graça, nós também temos recebido muitos estrangeiros, mais recentemente da Ucrânia, também da Venezuela. Também tem havido esse cuidado de dar apoio a estas pessoas que chegam, de forma que se sintam integradas nesta diversidade, claro, que é importante. É também uma das atribuições, das nossas atribuições, é apoiar, é sempre tendo em vista o bem-estar das pessoas que se encontram cá, e sem dúvida que sim. Quando aconteceu a invasão da Ucrânia pela Rússia, sim, claro que sim. Para já, nessa altura, tínhamos pessoas que estavam cá de férias e ficaram sem chão, como é natural, e depois tivemos muitas outras que vieram para cá, procuraram a nossa ilha, que é maravilhosa, como todos sabem, sob tantos aspectos. E sim, foi montada uma operação, por assim dizer, de apoio, onde uma vez mais tínhamos vários serviços. Lá vamos voltar à equipa, que a saúde também estava presente, foi coordenada pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, pela minha secretária regional, mas sim, socorremos
de um grupo de pessoas que puderam prestar aquele apoio inicial, desde o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é a primeira balcão que as pessoas refugiadas da guerra tinham de encontrar e que se deparavam. Depois tivemos um exemplo muito bonito que foi, abrimos uma bolsa, uma bolsa de apoio de alojamento, portanto as pessoas, os cidadãos da Madeira, da região, disponibilizavam ou habitações completas ou mesmo partes da sua habitação para que essas pessoas pudessem ficar nestes primeiros tempos. E funcionou lindamente. Tivemos, eu creio que cerca de 75 ofertas de alojamento por toda a região, o que é muito bom. Veio no fundo a disponibilidade e está-me a faltar a palavra, o apoio, a solidariedade que o ser humano consegue disponibilizar para quem está a precisar. E essas pessoas vinham realmente sedentas de tudo e conseguimos integrá-los. Muitos já saíram desse alojamento que foi disponibilizado, mas já arranjaram alojamento próprio, arranjaram emprego e trouxeram até família. Principalmente são sempre, temos 400 e muitas pessoas da Ucrânia a residir cá neste momento. Alguns voltaram para a Ucrânia, outros saíram da Madeira, mas foram para outros países que se calhar conseguiam arranjar emprego mais facilmente. Estou a recordar-me de várias pessoas que foram para os Estados Unidos e para a Inglaterra também. Portanto, as pessoas foram procurando o seu caminho. Mas sim, a Madeira foi um porto de abrigo que os recebeu de braços abertos, sem dúvida, nesta altura. Lembro-me que a primeira reunião que tivemos era na segunda-feira de Carnaval, que era tolerância de ponto, e estava-me a preparar para dar um mergulho no mar, telefone-me, não, tenho de vir já, e foi muito bom e valeu a pena, ainda bem que não dei aquele mergulho, que fizemos coisas muito bonitas e conseguimos integrar e eles sempre mantendo as suas tradições, a sua cultura, que também é muito salutar para todos. Sem dúvida foi uma experiência muito bonita. Criaram-se amizades, nós já as conhecemos, e agora vamos iniciar um novo projeto, que é, infelizmente, aquelas mulheres que na Ucrânia foram vítimas de violação, por exemplo, de violência por parte dos soldados russos. Vamos arranjar, vem agora em breve um grupo de 20 e nós estamos a disponibilizar alojamento, alimentação, talvez. Estamos nesse processo de recebê-los durante 15 dias. A ideia até era trazerem os filhos. Muitas dessas vítimas de violação até ficaram grávidas, infelizmente, e tiveram filhos. Portanto, são dramas que acontecem, infelizmente, no século XX, nos dias de hoje e na Europa, num país da União Europeia, que é, pronto, na Europa, não é um país da União Europeia, no nosso continente. No nosso mundo. Doutor Herberto, isto é também um exemplo da importância da diversidade. Esta forma como acolhemos os cidadãos da Ucrânia, no passado também os da Venezuela, aqui há também diversidade nesse tratamento que é dado por parte do Serviço Regional de Saúde. É lógico que nós, como madeirenses, desde o princípio dos tempos, nós somos pessoas muito simpáticas. E hospitaleiros, não é? E hospitaleiros. Somos sempre muito simpáticos, somos hospitaleiros, nós recebemos toda a gente, damos bem com todos, podemos dar bem uns com os outros, mas com as pessoas de fora nós damos muito bem. Há quem diga que o madeirense é o pior inimigo do madeirense. Não é? Mas ainda dia tanto. Nós temos bom coração. Bom coração porque temos uma natureza brutal, desculpem o termo, uma natureza que nos fascina, temos orgulho em viver cá e isso tudo promove em nós um sentimento de partilha e de dar mais aos outros. E isso era característico, desde que me lembro, desde miúdo, havia essa tendência, sempre que chegava pessoas de fora, nós dávamos tudo. E de facto nós temos esta capacidade, e depois há uma coisa que têm que perceber, nós
entre aspas, o pessoal da saúde são pessoas que têm uma grande sensibilidade, somos muito sensíveis. Porque quem vai para a saúde tem que ser sensível, tem que gostar do ser humano, tem que gostar do que faz. E essa sensibilidade que nós temos faz com que nós, muitas vezes, cheguemos à frente de tudo e mais alguma coisa, porque nós temos esta necessidade de partilhar e de tratar e de criar novos mundos. Nós somos assim, isso é a nossa perspectiva de vida. É lógico que eu, quando faço clínica, só me interessa uma coisa da etnia ou da cultura. É a cultura, os hábitos que eles têm, porque pode fomentar a doença, e etnia, porque às vezes há doenças que são características de determinado grupo étnico. Pronto. Isso é o que me interessa do ponto de vista clínico, só me interessa isto. O resto somos todos iguais. E esta noção tem que ficar bem patente. E, de facto, nós, como região autónoma que somos, e ainda bem que somos região autónoma, tomamos muitas decisões, muitas vezes, sem o apoio de quem nos devia apoiar. E nós, de facto, quando fui com as pessoas que vieram da Venezuela, fui com os ucranianos, fui com todas as pessoas que chegam cá, nós damos tudo de nós e damos todas as condições. E isto tem a ver que nós aceitamos a diversidade como algo de bom, algo que até nos fomenta o nosso sermos cada vez melhores pessoas, cada vez dar mais aos outros. Portanto, a diversidade para nós é um must. Nós gostamos de diversidade porque nós gostamos de conhecer o mundo. Eu costumo dizer que da janela do meu quarto vejo o mundo. Ponto. Nós temos esta tendência de dar muito aos outros. E isto está no nosso código genético, se me permitem. Nós gostamos de dar mais aos outros. E a saúde, se me permitem, que eu tenho que chamar a atenção à saúde, a saúde sempre foi algo que tenta empurrar a região para algo maior. Nós estamos sempre na linha da frente, queremos inovação, queremos fazer coisas novas, ou seja, nós estamos sempre na linha da frente da mudança das regiões, e isso é muito importante. Eu costumo dizer que a saúde pública define a riqueza das nações, ponto. Ou seja, a diversidade para nós é algo que nos constrói e constrói os outros. E nós, esta tendência de dar uns aos outros é uma tendência nossa, e nós somos assim, e não há maneira de mudar isto, independentemente do que possa acontecer no futuro. Portanto, isto é muito importante, dar muito aos outros. Há pouco o enfermeiro Carlos falava-nos da experiência que tem mais de 30 anos na carreira de enfermagem. Tem evoluído também a própria mentalidade do utente? Nota que há diferenças, há mais abertura do utente para falar de determinados problemas em função das crenças religiosas, em função da orientação sexual. Há outra abertura e como lidar com tudo isto sem ferir, digamos, a identidade individual? Eu acho que só há abertura do outro lado quando eu, técnico de saúde, ou quando nós, técnicos de saúde, estamos também abertos e fomentamos essa abertura. E é o papel fundamental do técnico de saúde, é esse, é criar uma relação empática, de empatia, de respeito pelo outro, para que ele consiga perceber que naquele momento tudo o que ele disser é segredo profissional, não deverá sair ou não é partilhado com outros, a não ser que ponha em risco, esteja em risco a vida do próprio ou de outros, por exemplo, no caso de uma pessoa que tenha ideias suicidas, logicamente, mas aí eu tenho que lhes falar logo no início, olha, tudo o que me disser será, só que, e ele aí já sabe com que conta, mas é isso que é, ser médico, ser enfermeiro, ser técnico de saúde, é isso. É eu criar todo o ambiente, quer humano, quer físico, para aquela pessoa se sentir ela própria como se estivesse em casa, tivesse de partilhar o que de mais íntimo poderá ter para que pode pôr em causa a sua saúde. E eu acho que tem havido uma evolução, é por parte dos técnicos, porque eu acho que nós, quando estamos doentes, temos todos os direitos, e não concordo muito com os deveres dos doentes. Quando eu estou doente, tenho todos os direitos, ponto. Agora, tem que haver da parte do técnico esta abertura. E acho que os técnicos de saúde, pelo menos aqueles que eu tenho contactado, fazem um esforço, e tem que ser, porque senão não é técnico de saúde, é técnico de outra coisa qualquer. O que é que conta sobretudo? A forma de abordar o assunto, a forma de ir aos poucos, tentando que o utente consiga... Nós temos formação, a nossa formação também ajuda-nos aí, e eu tenho, por exemplo, a minha formação eu como sou enfermeiro, fui enfermeiro de cuidados gerais, depois agora sou enfermeiro gestor, mas sou enfermeiro, antes de mais, tenho formação em psiquiatria, em saúde mental, e isso ajuda-me de facto em termos da minha prestação, da minha comunicação, da minha presença, melhorar de facto essa relação com a pessoa, e eu é que tenho que dar espaço, tenho que criar esse espaço para que o outro consiga pôr para fora aquilo que vai na sua alma, ponto.
Eu tenho que ser capaz, eu costumo dizer, eu só dispo na medida em que eu consigo vestir. Porque despir as pessoas é fácil, agora vestir não é muito fácil. Eu tenho que ser capaz de despir, ajudar a despir e ajudar a vestir, para que ele se organize, para que ele volte bem para casa. É isto. Vamos voltar a falar de espiritualidade. Padre Fernando esteve no Porto, agora na Madeira. Como é lidar com as diferentes, deduzo que tenha encontrado no seu caminho, pessoas de diferentes confissões religiosas? Como é lidar com toda esta diversidade também do ponto de vista espiritual? Sim. Não deve ser fácil. Do ponto de vista espiritual, na minha perspectiva, é a perspectiva cristã católica. Embora no continente temos já o decreto-lei que define a assistência espiritual e religiosa no Serviço Nacional de Saúde, foi aprovado em 2009 e, por razões sociológicas, confia ao assistente espiritual católico a coordenação de todo esse serviço espiritual. Tem de criar ele próprio, ter a sensibilidade, primeiro por respeito à pessoa e por o seu direito, para criar a coordenação e a ligação com as outras confissões religiosas e outras igrejas, para poder, na prática, eu fui capelão do Hospital São João, quem foi já conhece alguma coisa, sabe que o Hospital São João é um hospital geral muito grande e serve 3 milhões de pessoas, não é? O norte do país, mais ou menos, e até há poucos anos não havia a mesma diversidade cultural a norte de Portugal, mas hoje já essa diversidade é muito clara e portanto, facilmente e com muita frequência encontrava doentes muçulmanos ou mesmo de outras confissões religiosas cristãs e não cristãs, ou até pessoas agnósticas que vivem a dimensão espiritual na dimensão mais filosófica e tem de haver a abordagem com o respeito, claro, pela sua, primeiro, demanda, se nós pomos o doente no centro, como preocupação, ele é que nos vai dizer o que nós lhe vamos entregar e confiar. Portanto, se ele vem com uma realidade espiritual, religiosa definida, eu tenho de criar as condições para que ele possa ser. E nós próprios é que contactávamos os... Desculpa, deixa estar, obrigado. Nós próprios é que contactávamos os responsáveis religiosos das outras igrejas ou confissões religiosas para eles poderem, se o próprio, muitos ficavam surpreendidos. Eu recordo muito mais, por exemplo, os muçulmanos. No Porto, houve ali uma fase que encontrei muitos muçulmanos e quando eu abordava, eu em primeiro lugar, eu diria uma experiência pessoal. Um padre que anda no hospital provoca muitas reações. Nós passamos e eu... Desde logo associam à morte. Ora, isto, uma das reações é essa. Uma visita do padre, eu logo mal... Uma das reações é essa. Eu, confessar, nos primeiros tempos, quando comecei a andar nos corredores do hospital e na visita aos doentes, ainda havia muitos delegados da ação médica, não é? E quando eu subia, entrava num corredor, eles olhavam e alguns comentavam, mau sinal. E outra experiência, eu sentia aquela provocação com muita ligeira cordialidade e depois até para provocar o diálogo. Outras vezes, quando entrava numa enfermaria, o Hospital São João, entretanto, fez obras profundas, mas ainda havia enfermarias de 8, 10, 12 doentes. E quando entrava, eu vou dizer porque é que eles percebiam, no hospital andava toda a gente fardada, não é?
Os enfermeiros têm uma farda, os médicos têm a bata, toda a gente se identifica basicamente pela roupa. E nós percebemos que, também para andar por uma resposta, eu andava de cabeção. Sabem o que é cabeção? É aquele colarinho de padre. E quando entrava numa enfermaria, senti mais do que uma vez alguns doentes levantar a cabeça e dizer: quem é que está a morrer? Porque ele sentia que ainda não era a hora dele, porventura, e dizia: qual destes 12 já foi? Ou foi, ou está quase. Ou está quase. Portanto, era nesse... Mas a pergunta era no sentido da diversidade. Tem sido no nosso contexto português, ainda muito sociologicamente maioritário de confissão católica, tem competido à coordenação católica, digamos assim, a funcionalidade de fazer a ligação com os devidos respostas e perguntas religiosas e espirituais. Acompanhei muita gente que se disse e saiu do hospital. Nunca procurei fazer proselitismo, isto é, de convertê-lo. Este disse-se agnóstico, mas quis conversar. Porque, se me permite, a doença é a grande experiência humana em que nós passamos do ponto de exclamação ao ponto de interrogação. O ponto de exclamação é aquele direitinho, não é? Nós andamos de pé, direitinhos, temos saúde, aqui autónomos, quase omnipotentes, quase, não é? Até ao momento em que somos confrontados com uma doença e, dependendo da gravidade dela, evidentemente com a constipação como a de ontem que eu tenho, eu hoje não estou assim muito alarmado, mas se for uma coisa mais séria, aquela rigidez e aquela verticalidade do ponto de exclamação passa imediatamente ao ponto de interrogação. Porquê a mim? O que é que eu fiz para merecer isto? Qual é o sentido? Qual é o sentido da vida humana? Ora, isso é tudo com pontos de interrogação. É exatamente neste contexto destas perguntas todas que surge a espiritualidade. E em que circunstâncias é que as pessoas procuram um padre ou ajuda, o assistente espiritual? Não é só quando sentem que estão a morrer, pois não? Pois, a minha presença e a minha cultura de há muitos anos para cá, desde que comecei neste serviço, e a aceitação destes pedidos tem muito a ver também com o desejo de mudar um pouco a cultura. Se deixarem para o fim o questionamento digamos assim, o pedido da assistência espiritual, evidentemente que a nossa presença é só anúncio, estilo corvo negro, que anuncia a morte, não é? Traz a morte. E por isso é que um dos sacramentos da Igreja, a chamada Santa Unção, com a prática, vamos chamar má prática, levou a que ele ganhasse o nome de extrema unção. Extrema porque deixaram para a situação extrema. Se estiverem em extrema situação, é uma unção em situação extrema e, portanto, é extrema unção. Mas a unção chama-se a unção dos enfermos, isto é trazer aqueles que estão enfermos, reparem, que não estão firmes, que não estão seguros, que têm dúvidas, que têm debilidades, que a assunção dessa consciência débil é que reclama a presença de alguém. E, portanto, esse pode ser logo no início. Evidente que uma certa prática, e a maioria da prática levou, e ainda hoje se nota um bocadinho, aqui no nosso contexto, eu tenho feito um bocadinho a voluntariado, mas no Hospital dos Marmeleiros, e deixam muito para o fim. Mas quando ainda apanhamos um bocadinho antes do fim, são experiências maravilhosas para o doente, para a família e para todo o contexto daquela vida que ele está. E o assistente tem um papel mais de ouvinte do que propriamente orador. Sim, eu diria que... Sente-se um psicólogo muitas vezes? Não, o psicólogo tem o seu lugar e eu não reclamo nenhum papel dele, nem o quero absorver, nem anular, porque ele tem o seu lugar. E todo, na diversidade também do cuidado de saúde,
O psicólogo tem o seu lugar, o assistente espiritual tem o seu lugar, o médico tem o seu lugar, a enfermagem tem o seu lugar. Eu, quando quero pregar, se eu quiser pregar, eu vou para a Sé, felizmente tenho lá onde celebro, e aí eu posso pregar. No hospital, na verdade, é para ouvir. Eu chamava o assistente espiritual é o orelhão. Não sei, há aqui alguém do Brasil, nós agora já não temos aqueles telefones públicos, mas no Brasil chamavam ao telefone público, chamam-lhe o orelhão. E eu diria que o assistente espiritual é um orelhão. Está ali para que a pessoa possa falar. Perguntava agora ao Dr. Herberto a importância que têm as lideranças em todo este processo de diversidade. Tem havido reorganizações no próprio Serviço Regional de Saúde. O que é que tem evoluído a esse nível? Eu tenho uma opinião muito própria sobre as lideranças. Ninguém nasce líder, primeiro ponto. Para ser líder, eu costumo dizer que temos que ver o futuro. Temos que sentir o futuro. Temos que ser pessoas humildes, com compaixão, pessoas que agreguem vontades. O engano que se tem assumido durante muitos anos é que nós tentamos, às vezes, nós estudamos muito liderança, lemos muitos livros sobre liderança, mas as lideranças que nós lemos são lideranças de empresas, de altas empresas, de grandes empresas privadas. Muitas vezes os modelos não se adaptam à administração pública, por assim dizer. Este é o primeiro erro. Eu costumo dizer que o que me interessa na vida é ter pequenas lideranças e lideranças intermédias, que essas é que definem o futuro de uma organização. Ninguém pode pensar para fazer um curso e vai ficar líder, não existe isso. Para ser líder tem que ter bom coração, tem que gostar muito dos outros, tem que ter amor próprio, tem que ter uma grande autoestima e tem que pôr-se acima da sua família. Para ser um grande líder, eu tenho que abdicar às vezes, tenho que tirar tempo à sua família. E isso às vezes não é fácil encontrar os grandes líderes. Mas são aquelas pessoas que conseguem juntar pessoas, conseguem juntar vontades, conseguem criar mundos. Para mim a liderança é isso. Eu sei que sou um pedacinho poético e até filosófico, mas eu vejo isso como algo maior. Liderar é levar as pessoas para algum bom rumo, criar bem-estar, criar felicidade. E de facto, quando olhamos para uma organização tão grande como as nossas temos na nossa região, nós temos que valorizar as pequenas lideranças, as vontades, porque cada um de nós é líder de si próprio e cada um de nós tem os seus projetos e interesses de vida, que às vezes não correspondem à organização em que nós estamos. Ou seja, ser boa pessoa é muito importante, ser humilde e gostar muito dos outros. Eu acho que os líderes, sim, pessoas têm que gostar muito dos outros, gostar do que fazem e gostar muito dos outros. O líder é aquele que sonha e que realiza. É possível, nós temos tido vários exemplos e nós notamos às vezes, permitem-me em confidência, mas nós vemos às vezes em determinados sectores que crescem, que rejuvenescem, que inovam, esses provavelmente têm líderes no seu âmago. Basicamente é isso, ou seja, eu acho que é um ato de amor liderar. Outra questão que eu lhe queria colocar tem a ver com a informação que as pessoas têm acerca do Serviço de Saúde. Sabemos que no passado não havia tanta literacia nesta área. Têm surgido medidas para combater essa falta de informação. As pessoas já procuram um médico também devido, e já falaremos daqui a pouco, a este apoio social que se estende também à educação e que aumenta esse conhecimento. Reparem, o grande problema é que hoje em dia temos informação muito disponível, mas informação que não é adequada. Em todo o lado nós temos, eu no meu telemóvel tenho toda a informação do mundo, eu posso marcar o que quiser agora neste momento. Mas muitas vezes essa informação não é a informação adequada. E de facto há excesso de informação, mas há pouca informação adequada. Que tem havido um esforço, todos nós como membros do sistema de saúde, tentar cada vez dar mais literacia, cada vez fomentar a literacia. Isso existe. Mas eu costumo dizer, há dias tive uma oportunidade de dizer numa reunião a nível nacional, que não me interessa ter um documento de 30 páginas quando não vou lê-lo. Portanto, literacia não é fazer documentos de 30 páginas, é atuar, é agir, é falar com as pessoas. Nós temos uma base cultural muito complexa, nós todos somos feitos de fatores de risco, independentemente da diversidade que nós temos, nós todos somos fatores de risco. E é lógico, o primeiro passo é mudar os fatores de risco. O primeiro passo, há uma regra muito simples. Eu sou dono do meu corpo, o meu corpo é o meu templo. Tudo o que eu fizer de mal hoje, em criança e em jovem, vai ter repercussões no futuro. Tudo. Tudo o que fizer de mal, é que a vida passa muito rápido, há dias era um jovem. A vida passa muito rápido e todas as neiradas, desculpa o termo, que eu fiz em
em jovem, estou a pagá-las agora no futuro. E isso é o que vai acontecer. Não se pode pensar que a vida só é fases. A vida é um contínuo. E tudo o que fizer de mal quando for jovem vai ter repercussões graves no futuro. E não é garantido que no futuro haja saúde para todos. Portanto, temos que pensar nestas coisas. Se nós, crianças, jovens, adultos, pensarmos, se eu hoje fizer isto, isto e isto, eu vou ficar um doente crónico com tubos em tudo o que é sítio, até tubos em sítios que eu ainda não imagino, e vou morrer, qual a vantagem de estar a fazer muitas asneiras? Olha, fazer asneiras com moderação, que talvez seja o mais adequado. Pensem muito bem, ou seja, tudo o que nós fazemos na nossa vida, vamos pagar no futuro. Isso é o primeiro ponto. E a literacia deve começar por aí. Porque, de facto, nós fazemos documentos, criamos prevenção, criamos promoção, fazemos muitas coisas e a saúde tem feito imensas coisas. Mas enquanto as pessoas não perceberem que o Estado não é o nosso pai, nós temos as nossas famílias. Tudo o que fizer das neiras em jovem, vou pagar no futuro. Vou passar a vida a pastilhas, a tubos, a taques, a ressonâncias, a espectros e a coisas que ainda não imaginamos. Portanto, é isso que nós queremos na nossa vida, porque a vida é só uma. Nós vivemos 80 anos em média e a vida é só uma, não temos outra. Nós sabemos, ok? Portanto, pensar muito bem que a literacia parte de cada um de nós, independentemente dos documentos que nós façamos, os documentos muito bonitos, muito estruturados, cada um de nós tem que pensar o que quer da sua vida. O problema é que nós não pensamos. Eu costumo dizer que nós somos uma geração Instagram. Nós vivemos um momento. E isso é o que nos faz falta. Mas, no entanto, esta mensagem de que tudo o que eu faço de bem ou mal vou ter repercussões no futuro, acho que é a mensagem mais direta que nos podemos dar a nível de literacia. Mas julgo que a população, e os madeirenses têm dado um exemplo, os porto-santenses, de grande cidadania, a população já percebe. Pode nem querer saber, mas já percebe que isso é verdade. Aos poucos vai chegar lá a mensagem. Porque, de facto, só temos uma vida, temos que vê-la o melhor possível e temos que criar um bom ambiente ao nosso redor, um ambiente positivo. E já tinha a música, o cabeça faz, o corpo paga, não é? Doutora, que medidas têm sido desenvolvidas, nomeadamente pelas Casas do Povo, que são aquele elo depois de ligação de proximidade com a comunidade, que também de uma forma indireta ajudam depois a que haja este combate à falta de informação em saúde? Sim, claro que sim. As Casas do Povo, como já referi, são fundamentais, são o elo de ligação, são o que há de mais próximo do cidadão e estão ali para eles. As Casas do Povo nasceram e têm vindo com um certo objetivo, mas têm vindo no decorrer do tempo a adaptar-se e agora têm muito mais este apoio social na sua atuação do dia a dia, sem dúvida que sim. Apoio social sempre com o objetivo da inclusão, da equidade, da igualdade plena dos cidadãos e do apoio. E o que é que temos vindo a fazer? Temos vindo, as Casas do Povo, quer dizer, estão em todos os concelhos da região. São 43 Casas do Povo que temos presentemente e 2 associações que tentam coordenar a formação e todas as atividades que as Casas do Povo oferecem. O que é que eu acho que é um papel importantíssimo também para a prevenção da saúde, para a prevenção da doença e para a promoção da saúde, sem dúvida. Os idosos, principalmente das zonas mais distantes do Funchal, viviam sós. Eles estavam em casa, sentiam-se um fardo para as famílias, eles já não trabalhavam, eles dependiam economicamente das suas famílias e eles estavam ali entregues a si, porque a família infelizmente tem de ir trabalhar, os jovens para a escola e ficavam os idosos não, como eu aprendi há dias, o jovem há mais tempo, que é o que soa. Eu achei giríssimo. Os jovens há mais tempo ficavam em casa sem nada, sem qualquer utilidade, à espera. Então, estas instituições têm transformado a vida das pessoas e é isto mesmo, eles transformam vidas, porque eles dão-lhes uma ocupação que eles não tinham, eles dão-lhes formação, têm centros de dia, já as Casas do Povo têm centros de dia, têm apoio ao domicílio também, já têm várias situações dessas,
têm centros de convívio e, portanto, as pessoas estão ocupadas o dia, estão ali a fazer desde exercícios físicos, yoga, aulas de dança, aulas disto e daquilo, e é giríssimo assistir a isto no dia a dia das pessoas. Depois até são oferecidas refeições que eles de outra forma, se calhar em casa, comiam era um bocado de pão ou uns cereais. Ali têm sempre refeições equilibradas, têm formação que lhes ensina desde culinária, aulas de culinária saudável, têm aulas de inglês, de francês, têm passeios pela natureza, têm coisas que de outra forma nem as famílias deles, nem eles tinham capacidade económica para fazer. Portanto, isto também é integração social, sem dúvida. Além de promover esta saúde, porque eu acho que uma pessoa que se sente acarinhada, eles sentem aquele carinho, eles sentem a atenção que lhes é dada, e isto é fundamental para a cabeça, não é, senhor enfermeiro? Pronto, e então é isto que se sente. Vou só relatar-vos está agora em curso um projeto que foi apresentado por uma instituição de solidariedade social e que está a ser apoiado por nós, que se chama Ao Encontro da Natureza. Então o que é que eles propõem? E já está a decorrer desde abril e tem sido um sucesso. E já assisti a mais do que um desses passeios e digo-vos que é um sucesso. Eles vão buscar as pessoas a casa, eles inscrevem-se, vai um autocarro à freguesia de onde essas pessoas são, à Casa do Povo, traz para o Lobo Marinho e vão passar o dia. É-lhes oferecida a experiência de passar um dia no Porto Santo. É incrível que eu não sabia que isto acontecia. Há pessoas já com muita idade e que nunca tinham ido ao Porto Santo. Também muitos deles são os tais imigrantes, os lusodescendentes da Venezuela, e isso até se entende, mas há outras pessoas que viveram toda a vida aqui na Madeira e que nunca tinham ido ao Porto Santo. E é tão bonito ver a alegria deles. Depois chegam lá, cedinho, como sabemos, que o barco chega cedo, vão passear, vão uma caminhada na praia, depois têm um almoço no Hotel Torre Praia e muitas pessoas nunca tinham entrado no Hotel Torre Praia. Olha, eu nunca tinha entrado. Eu nunca tinha entrado. Não estou, não. Isto é desculpa, então é num hotel sobre a praia, num hotel, não é este nome. É um hotel sobre a praia, muito bonito, com muito boas instalações, e as pessoas, é-lhes oferecido ali um almoço, é o convívio, é a alegria de ver aquelas pessoas, e depois a parte da tarde também vão dar outros passeios que já nem digam onde é. Não, vão aos miradouros, vão a ver animais, é muito bonito o passeio, e eles vêm de alma cheia e nós também. De coração cheio, sem dúvida. E há inúmeras destas experiências que as Casas do Povo têm desenvolvido junto da população e que é muito bom, e por isso é que nós apoiamos as Casas do Povo. Eu acho que apoiar as Casas do Povo é investir no bem-estar da nossa população e na qualidade de vida. E garantir a diversidade. Sim, sem dúvida, e a inclusão. E dizem que o tempo voa e a verdade, já se passaram 60 minutos. Não sei agora se alguns dos elementos da nossa plateia... Ainda não acabou, professora. Doutora, pode dizer que para isto e para a promoção da saúde, os responsáveis da saúde aqui presentes podem continuar a contar com o nosso papel e com a nossa ajuda para continuar a apoiar a população desta forma. Passava agora a palavra a algum dos nossos assistentes. Não sei se alguma questão a colocar aqui aos nossos convidados. Então, bom dia. Não é propriamente uma questão, mas é também uma palavra de parabéns por este evento. Eu sou Luísa Santos, estou a representar a Escola de Enfermagem São José de Coloné e naturalmente ligada a este assunto com o coração, a alma e corpo, como eles costumam dizer. E realmente neste painel fez-me falta se debater um bocadinho a questão da formação,
porque realmente a diversidade na saúde inclui aqui um grande paradoxo, que é exatamente aquela ideia que todos nós trazemos ainda hoje, infelizmente, que na diversidade tratamos todos por igual. E naturalmente isto é um contraditório relativamente a este tema. Certamente este não é o pensamento dos elementos que aqui integram este painel e esta mesa redonda, mas se nós, quando nos colocamos no papel do cidadão, e eu estava aqui, e vou para um determinado serviço, a ser tratado com a tal medida de inclusão e a tal medida de ser único, é sempre um desafio. Esta é a minha opinião. E então dizia eu que aqui, enquanto escola, a diversidade da saúde também é uma expressão do ensino da enfermagem, nomeadamente, porque nós na escola, e nós aí trabalhamos todos aqueles que hoje são enfermeiros, não é, aqui na região, porque a escola tem esta capacidade então de formar os enfermeiros da região, e todos os anos formamos aproximadamente 40 estudantes na São José de Colonia, e vemos o quanto é importante a presença do que se disse aqui, desta mudança perante a literacia que cada um de nós chega ao ensino superior. Portanto, a escola está aqui aberta a trabalhar esta questão da diversidade, também desde cedo, trabalhando o seu currículo, de maneira que tivéssemos um currículo particular para cada um, o que é um paradoxo também. E por isso, nós trabalhamos no melhor do sentido e estamos abertos para que realmente aquele que usufrui dessa saúde, nesta diversidade de saúde, naturalmente tenha um percurso desde o sítio onde nasce, cresce, desenvolve-se, estuda e trabalha. Por isso, estamos envolvidos e era este apreço que eu queria dar e obrigada por todo o contributo que têm dado. Muito obrigado pelo testemunho e já agora perguntava aqui ao enfermeiro Carlos, exatamente, é importante esta formação e tratar todos por igual, de forma individual, é um desafio, de facto. Eu enquanto enfermeiro e pessoa, eu concordo e aceito e acho que a saúde deve ser, é um direito, deve ser dado igualmente a toda a gente, mas o acesso, mas enquanto cuidar tem que ter o princípio da equidade. E eu, para aceder à saúde, tenho que ter o mesmo direito que qualquer um aqui dentro, rico, pobre, tem que ter. Agora, o meu cuidar tem que ser de acordo com a minha necessidade. E eu tenho que dar à pessoa que tem à minha frente aquilo que ela necessita, aquilo que nós discutimos e que achamos que ela precisa, mais ou menos do que o outro vizinho do lado. A formação, de facto, é fundamental. E, se me permitem, vou dar um exemplo. Eu, enquanto enfermeiro, fiz parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal durante 8 anos. E foi das coisas que mais me espantou, em termos do currículo dos estudantes, foi, e recebi um adolescente da Austrália, e fiquei espantadíssimo que ele trazia o seu currículo. O seu currículo é individual. E disse, meu Deus, de facto, isto é que é inclusão. Ou seja, ele tinha necessidades educativas especiais e tinha um currículo adaptado. Claro que havia umas disciplinas comuns, parecia, pelo menos por aquilo que a conversa com os pais que tive, mas ele tinha o seu currículo adaptado. E eu penso que isto é que é a diferença. Isto é que é equidade. E eu acho que às vezes é necessário também os estudantes, e acho que a gente poderia pensar numa coisa destas, porque não? Eu, por ser enfermeiro, há disciplinas comuns, bases, mas também tenho que ter adaptado a mim. Por que não? Isto é só para deixar, porque isto penso que numa universidade pode não ser assim muito... Mas eu penso que é uma questão de gente pensar nisto. Em relação à inclusão, e também tenho e é o meu pensamento próprio. Eu às vezes fico preocupado com muitas inclusões que se têm feito neste mundo. Às vezes são perversas. Desculpem. Eu trabalhei no mundo da deficiência mental, da multideficiência durante mais de 20 anos e apercebi-me que às vezes esta coisa da inclusão, às vezes é perverso para o próprio. Porque às vezes eles sentem que nunca vão chegar ao que o outro está a chegar e que o outro não vai perceber quais são as coisas. E estamos ali a pôr, por exemplo, um jovem, uma criança,
desculpa, numa sala, misturado com os outros todos, tem um currículo adaptado, e às vezes é preciso termos cuidados com a inclusão. Acaba tendo efeito contrário. Às vezes pode ter um Discriminatório efeito até. contrário. É mesmo do que eu não tenho que ter as mesmas competências, eu não consigo ter as mesmas competências que o do Dr. Herberto, não consigo, porque ele é diferente de mim, eu sou diferente dele, respeitem-me. E às vezes a gente com esta coisa da inclusão vai tudo a rebater depois como é que é. É preciso a gente às vezes também ter cuidado com isto. É só, desculpem. Não sei, Dr. Herberto, se queria dar aqui uma chega em relação a esta questão. Eu acho que na vida, o que é feito com amor é bem feito. E basicamente isso temos que orientar, ou seja, independentemente da especificidade de cada um dos nossos grupos, e das vontades, e dos preconceitos, e dos juízos de valor, nós, como seres humanos, fizemos as coisas com amor, com compaixão, com humildade, nós conseguimos fazer tudo. Portanto, às vezes as discussões que nós temos são discussões apenas, são um lavar de alma, mas o que nós temos na essência é isso, nós temos que fazer o bem, ponto final. Eu acho que isto é o que nós estamos aqui todos a fazer e dar um pouco de nós e perceber que nós somos mais do que somos. Muito bem. Passando agora, não sei se mais alguém teria questões para colocar. Vamos então terminar com a questão espiritual, tão importante também. Padre Fernando, o que é que ainda falta? Fica bem a um padre dar a bênção final, não é? A bênção final, é isso mesmo. Eu quero a bênção. Não em extrema unção, não em extrema unção. Não, extrema unção. Já fica despachado. O que é que ainda falta fazer e que papel tem a Igreja também em tudo isto? Há muito a fazer sempre e isso é uma graça. Haver muito o que fazer é uma graça porque, na verdade, a vida é sempre, digamos assim, não é na ideia do desenvolvimento infinito, mas há sempre muita coisa a fazer. A Igreja também tem uma obrigação. A Igreja, eu agora não estou mandatado por ninguém da Igreja, vou falar a título pessoal, tenho a obrigação também de estar neste âmbito, porque é neste contexto que estamos aqui, que é altamente formado, tecnicamente, cientificamente bem fundamentado. A Igreja também tem de ter uma presença competente. Portanto, essa é uma obrigação da Igreja, ter uma presença competente, enquanto Igreja Católica, neste caso. Portanto, saber estar e perceber em que mundo é que hoje cada vez mais se insere. Isto põe, ligado com a formação e ligado com todo este contexto, que é a antropologia. Eu diria que há uma precedência à ética e aos fundamentos jurídicos e técnicos, há uma precedência da antropologia. A frase não é minha, mas o homem que não se pensa bem, não se cuida bem. Portanto, pensar o que é o homem, quem somos, estas perguntas devem estar no início de todos os troncos de ensino, nomeadamente no âmbito da saúde. Eu não sou antropólogo, nem da antropologia, mas também reclamo na formação a presença da antropologia. Que os médicos, os futuros enfermeiros, os futuros assistentes sociais, estudem, pensem sobre o homem de hoje. E mesmo para terminar, só com duas notas. Primeiro, que é esta diversidade tem de ser como as grandes orquestras. Se não houver cuidados de saúde sinfónicos, mas a sinfonia é bela e encantadora porque cada instrumento ou cada instrumentista executa bem aquilo que lhe compete e não cria desarmonia.
aquela polifonia faz uma sinfonia belíssima e nos encanta. Esse é, em cuidados de saúde, temos de procurar esta sinfonia, em que cada um, na sua área, faça bem, extremamente bem, com cada vez mais competência, aquilo que lhe está atribuído. E por último, só mesmo uma nota, não negligenciar os cuidados espirituais aos cuidadores, aos prestadores de cuidados de saúde. Já agora fazer mais uma questão. Porque eles também adoecem. E adoecem mais quando estão a tratar muito. Fazer mais uma questão. Estamos na era digital, há pouco o Dr. Herberto falava numa era do Instagram. Há também, vão surgindo na área do apoio espiritual, aplicações e tudo mais, também na área digital. É um sinal de diversidade, mas será exatamente a mesma coisa ou não? Há diversidade de realidades espirituais, não faltam, na verdade, oferta. Vocês cada vez mais vão às livrarias e veem que a estante do esoterismo e das espiritualidades vai alargando. E por isso não há nenhum mal, desde que haja em cada um o que já foi aqui referido, que é a capacidade de fazer síntese. A literacia não é ter muita informação. Literacia não é ter muita informação. Se não a sabe usar, portanto, é preciso dar a todos queremos competências para usar, fazer a síntese de toda a informação que está ao seu dispor e saber usá-la adequadamente. Muito obrigado. Não sei se haverá mais alguma coisa a acrescentar. Está feito. Doutora Bruna Gouveia, agora sim. Em primeiro lugar, muito obrigada a todos os intervenientes. Primeiro por aceitarem o convite, desde o nosso moderador aos nossos preletores, mas também por aquilo que partilharam aqui. Muito obrigada pela conversa que tivemos e pelas mensagens que aqui deixaram. O nosso objetivo com esta mesa era também, efetivamente, dar outro olhar para a saúde. Esta questão da diversidade não é só, como já vimos, não é só olhar a todos e respeitá-los pelas diferenças que eles têm. Nós vimos aqui a importância de promover uma cultura de diversidade e parece-me que sobressaía aqui o facto de, na saúde, a componente antropológica, social, a componente espiritual ser muito importante e quer no contexto dos cuidados de saúde é um desafio incrementar um cuidado integral com estas componentes, atempadamente, como dizia o Sr. Padre, e certamente muito bem, mas também na nossa sociedade. E é um desafio, efetivamente, promover a literacia nestes domínios. Parece uma temática muito leve, falar de diversidade, mas a verdade é que levanta muitas questões. Aqui levantaram-se algumas muito relevantes e que na nossa sociedade vão surgindo. Parece-me que levamos nós aqui todos o desafio de refletir sobre estas questões e de integrar mais visões do que aquela que é a nossa. A procura do conhecimento e as melhores ações vão acontecer não só quando eu conseguir ter uma visão mais abrangente, mas também quando ela corresponder à visão daquele por quem eu cuido, por exemplo. Pronto, só agradecer e deixar aqui o desafio. Acho que foi muito bem conseguido. Muito obrigada a todos. E pronto, está mesmo terminado esta conferência sobre diversidade na saúde. Agradeço em particular ali à escola da APEL, é isso, que esteve cá presente e quiçá daqui a uns anos estejam vocês deste lado também para discutir o futuro das vossas gerações. Esperemos que prossigam naturalmente as áreas da saúde, também que creio que é para já a vossa inclinação. Vamos ver o que é que o futuro vos reserva. Obrigado também a todos vós que marcaram presença nesta conferência e participaram também de alguma forma. Aos nossos oradores, claro, como a doutora Bruna já fez referência, os nossos agradecimentos. Amanhã, à mesma hora, no mesmo local,
há uma nova conferência, acesso a cuidados de informação em saúde. Aguardamos a vossa presença e um bom dia para todos. Obrigado.